gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um domingo para ouvir mais uma história. Eu espero que estejam todos bem, que todos tenham tido uma semana boa, que a família, os amigos estejam bem, enfim. Antes de começar nossa história, vamos orar? Então todo mundo com o olhinho fechado, todo mundo que está assistindo o vídeo de olho fechado, e vamos orar junto comigo, tá bom? Pai amado, Pai querida, te agradeço por mais esse dia, te agradeço por mais um domingo, por mais uma semana, por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos hoje para aprender um pouco mais sobre Ti, sobre tudo que o Senhor deixou na Bíblia pra gente, Pai, aprender sobre o Senhor. Eu te peço que o Senhor esteja agora conosco, que nós possamos abrir nossos ouvidos, nossos corações para ouvir essa história, para guardar essa história, colocá-la em práticas em nossas vidas e transmitir, Pai, para outras pessoas. Também já te peço pelo culto que vai acontecer logo mais, que o Senhor esteja abençoando o pastor, todas as pessoas que vão trabalhar naquele culto e que nós possamos aprender mais de Ti também no culto à noite, Pai. Também já te peço uma boa semana, peço que o Senhor esteja guardando todas as nossas famílias, Pai. Tudo que eu te peço, te agradeço em Teu nome, amém. Vamos lá então, a nossa história de hoje, ela se encontra no livro de Esther. E ela se encontra no livro de Esther mesmo, é o livro inteiro, tá bom? Eu convido vocês depois a lerem o livro de Esther, que está lá no Antigo Testamento, para vocês conferirem os detalhes dessa história, que a gente não consegue contar todos os detalhes aqui, né? Mas eu convido todos vocês depois a abrirem a Bíblia de vocês e lerem essa história, tá? Para vocês acompanharem tudo o que aconteceu, ok? Vamos lá então? Bem, se a nossa história está no livro de Esther, e eu disse que é a história inteira, então hoje nós vamos escutar a história da Esther, ok? Nós vamos aprender hoje quem foi Esther, qual foi a importância dela, por que ela mereceu um capítulo só para ela na Bíblia, ok? Vamos lá então. Então lá, naquele contexto, no Antigo Testamento, muitos anos atrás, havia a Esther. Esther, ela morava com seu tio, Mordecai. Os pais da Esther haviam morrido, né? Então, eles moravam juntos, tá? Ela vivia com o seu tio. E ela tratava o seu tio, obedecia o seu tio como se fosse o seu pai e ela fosse sua filha. A Esther morava na Pérsia, mas ela era judia, né? Ela não nasceu na Pérsia. E ela morava lá porque os seus antepassados, né, os judeus antes dela, haviam ido para a Pérsia como prisioneiros de guerra, né? E embora ela não fosse uma prisioneira de guerra, mas ela acabou nascendo lá na Pérsia. E enfim, e como vários outros, ela vivia na Pérsia, né? Mas ela era judia, de família judia. Naquela época, o rei da Pérsia era casado com a rainha Vashti. E um certo dia, ele organizou um grande banquete. E ele estava comendo com todos os homens, que eram seus convidados, enquanto a rainha Vashti comia com as mulheres, que eram suas convidadas. E naquele dia, o rei, ele acabou bebendo um pouquinho a mais. E ele queria que a rainha colocasse a coroa, ficasse lá toda bela, toda pomposa, para que ele pudesse exibir a beleza da sua rainha para os seus convidados. Só que a rainha não quis fazer isso. Ela se recusou. E aí, o rei ficou muito bravo, porque a rainha negou o seu pedido de colocar a coroa e ir até lá, onde estava ele e todos os seus convidados, para mostrar, né, como ela era bonita, a coroa, e enfim. Então, como o rei ficou muito bravo, ele tirou a coroa da rainha Vashti e determinou que ela não seria mais a rainha a partir daquele momento. Esse foi o castigo que ela recebeu por ter desobedecido o rei. Enfim, aí o rei começou a procurar uma nova rainha. E ele começou a procurar uma nova rainha dentre as moças do reino dele. Ele pediu reuniu todas as moças solteiras do reino, as mais bonitas, né? E dentre elas, ele escolheu uma para ser sua rainha. E sabe quem foi que ele escolheu?
ele escolheu a Esther. A Esther foi escolhida para ser a nova rainha daquele reino da Pérsia. E assim o rei pegou a coroa que pertencia a Vasti e colocou na cabeça de Esther. E ela foi coroada a nova rainha da Pérsia. Só que a Esther não pôde contar que ela não era daquele reinado, que ela era judia. Por quê? Porque, como eu disse, né, os judeus eles vieram como prisioneiros. Então, se ela contasse que ela era judia, ela poderia sofrer alguma coisa ali, né? Provavelmente ela não seria escolhida rainha e, além disso, ela poderia sofrer algum castigo. Então, ela não contou esse detalhe para o rei, que ela não era judia. Ela foi como se ela fosse nascida na Pérsia, criada, né, de família pertencente ali ao reino da Pérsia. E quem orientou a Esther a fazer isso foi o seu tio, Mordecai. E ela obedeceu o que o tio mandou, como eu sempre obedeci, né? Eu sempre obedecia. E aí, o seu tio, ele resolveu que ajudaria a Esther durante esse reinado, para que ela fosse bem sucedida e conseguisse fazer um reinado justo, tanto para o povo persa, né, nascido, que sempre foi ali criado na Pérsia, quanto para os judeus que foram trazidos. Então Mordecai assumiu esse papel, ele sempre ajudava Esther como era possível. E o que ele sempre fazia era, ele ia para os portões do palácio, para a entrada, e ficava lá ouvindo todas as notícias. E aí depois ele contava essas notícias que ele escutou para Esther. E um certo dia, ele ouviu que 2 servos estavam planejando matar o rei. Estavam ali bolando, pensando como que ele poderia matar o rei. Mordecai ouviu isso, pegou e mandou um aviso para Esther, avisando que havia esse plano. E assim ele salvou o rei desses 2 funcionários que queriam matá-lo, né? E com isso, quando ele salvou, o nome de Mordecai foi escrito lá no livro do rei, nesse ato heróico dele. Beleza. A segunda pessoa, que era a mais poderosa no reino inteiro, era um homem chamado Amã. Amã, ele era muito rico e ele tinha um anel, ele tinha toda a confiança do rei. E ele era tão importante que por onde ele passava, todos se prostravam para ele, prestavam reverência, né? Só que tinha um homem que não fazia isso. Era o Mordecai, tio de Esther. Por que ele não fazia isso? Ele não fazia porque ele falava que ele só iria adorar a Deus. Ele era servo de Deus e só adoraria e se curvaria para Deus. Amã não gostou disso. Ele ficou irritado porque, todos se curvam perante mim e só esse homem que não, só esse judeu que não vai se curvar? Ah, ele vai se curvar sim. E ele sentiu muito, muito ódio. E aí ele decidiu também pensar num plano para matar Mordecai e, além de matar Mordecai, matar todos os judeus que viviam na Pérsia. E assim, ele fez um decreto e o rei assinou, porque como o rei confiava muito nele, né? O rei meio que só assinava, nem lia direito o que era. E era um decreto falando que em tal dia todos os judeus seriam mortos. Mordecai ficou sabendo disso e contou para Esther. No dia que essa lei foi divulgada, todos os judeus choraram, se lamentaram, ficaram tristes, porque eles sabiam que eles iriam morrer. E o que podia ser feito? Era uma lei e o rei tinha assinado. Como que eles iriam, né, ir contra isso? Não, era um decreto. E aí, tinha uma outra pessoa que era judia, a Esther, lembra? Tudo bem que ela estava protegida no palácio, ela poderia ter pensado assim, bem, vocês vão morrer, eu não vou, ninguém nem sabe que eu sou judia, eu estou aqui protegida no meu palácio, eu sou a rainha, vocês que se virem. Mas não foi bem assim que aconteceu. O que aconteceu? A Esther, quando ficou sabendo disso, também ficou triste, preocupada e ficou pensando o que faria para poder salvar o seu povo. E aí, ela ficou naquela coisa de como poder salvar o seu povo.
E Deus deu uma ótima ideia para Esther. Ela convidou o rei e Hamã para um banquete que ela ofereceria nos aposentos reais de rainha. Enquanto isso, ela pediu para que Mordecai, seu tio, avisasse todo o povo judeu para jejuar. Todos eles jejuariam juntos por vários dias para que Deus estivesse com eles naqueles dias, né? Para uma forma de pedir para Deus a proteção, sabedoria para lidar com aqueles problemas. E ela também, né? Todos eles estariam jejuando ali para conseguir achar uma solução. E Esther convidou, então, os dois para um banquete. Foi um banquete lindo, agradável. E quando chegou no final do banquete, o rei perguntou qual que era o motivo, né, daquele almoço. E a rainha Esther pediu, falou assim, antes de contar, eu quero convidar vocês para um outro banquete, num outro dia. E aí, nesse segundo banquete, eu conto para vocês o motivo desse convite. E assim foi. E assim foi. Esther convidou, eles falaram que iriam. E saindo desse primeiro banquete, Hamã foi preparar uma forca. Porque além de ter escrito esse decreto que todo o povo judeu iria morrer num determinado dia, Hamã queria que Mordecai morresse de uma forma diferente. Ele queria enforcar Mordecai. Então, para isso, nos fundos de sua casa, Hamã estava construindo uma forca de altura mais ou menos assim de uns 20 metros para poder enforcar Mordecai. E saindo do banquete de Esther, ele já foi lá preparar essa forca. Naquela noite, né, depois que teve o banquete, que ele se encontrou ali com a Esther, com Hamã, o rei não conseguia dormir. Ele não conseguia dormir. E aí ele decidiu ler aquele livro em que era registrado, né, todos os atos heróicos importantes do reino, o livro do rei. E lendo aquele livro, ele percebeu que Mordecai não tinha sido recompensado ao salvar a vida dele, daqueles dois funcionários que estavam planejando matar o rei. E aí o rei ficou com isso na cabeça e pensou, preciso agradecer este homem. No dia seguinte, o rei acordou, foi conversar com Hamã. E aí ele perguntou para Hamã o que o rei deveria fazer para homenagear um homem. Hamã ficou todo feliz, achando que o rei estava falando dele, achando que ele seria o homenageado. Então ele já começou a pensar em algo que ele gostaria de receber. E a sugestão de Hamã foi a seguinte, ele falou assim, dê essa pessoa roupas que o Senhor usa e coloque-o para passear na cidade em seu cavalo, no cavalo que o Senhor monta. Hamã falou isso achando que ele seria a pessoa que usaria as roupas e passearia pela cidade no cavalo do rei. E ele foi também ao palácio Hamã naquela manhã, na verdade, para pedir para enforcar Mordecai, autorização. Mas quando o rei fez essa pergunta, Hamã nem lembrou de pedir isso. Ele já foi logo pensando no que ele gostaria de receber, de como que ele gostaria de ser homenageado, né? Então ele já falou para colocar as roupas que o rei usava, para essa pessoa montar em seu cavalo, e que aí todas essas coisas deveriam ser entregues a um funcionário, sim, do mais alto escalão, assim, um funcionário bem importante do reino. E esse funcionário deveria vestir e equipar este homem que deveria ser honrado, né? E aí, esse homem, então, guiado por este funcionário super importante, passearia na cidade, né, pela praça principal, e enfim. E aí, o rei gostou muito da ideia, gostou demais. E sabe o que ele fez? Falou assim, então, Hamã, você que é o meu funcionário importante de alto escalão, vá buscar Mordecai e faça tudo isso que você falou com ele.
Haman ficou muito bravo por fazer tudo isso, porque ele achou que seria feito com ele. Agora imagina ele fazer isso com Mordecai, aquele que ele estava planejando enforcar. Mas fazer o que, né? Ele teve que fazer. Ele teve que passear pela cidade com Mordecai. E ele fez tudo isso pensando na vingança que ele teria depois. Mas enfim. E aí depois, mais tarde, naquele mesmo dia, eles tiveram o segundo banquete com a rainha Esther. Naquele banquete, a rainha Esther contou para o rei todo o plano de Haman para destruir o povo judeu e Mordecai. Contou que Haman havia feito aquele decreto que o rei havia assinado, que os judeus morreriam numa certa data, e contou também que Haman estava construindo uma forca para matar o seu tio Mordecai. E aí o rei ficou bem bravo com Haman. O rei ficou muito chateado. Ele não gostou de ter ouvido toda essa história que a rainha Esther contou para ele. E aí o rei mandou que Haman fosse enforcado na própria forca, aquela que ele construiu para enforcar Mordecai. Mas ainda tinha a questão do decreto que mataria todos os judeus. E o rei falou assim: um decreto real não pode ser revogado, eu não posso voltar atrás. Mas aí a rainha Esther falou assim: então escreva um novo decreto. E foi escrito um novo decreto em que, naquele dia, os soldados iriam atrás dos judeus, porém os judeus teriam o direito de se defender. Eles poderiam lutar pelas suas próprias vidas. E sabe o que aconteceu? Deus abençoou o povo judeu. E eles conseguiram se salvar daquele massacre, porque eles lutaram e conseguiram se defender. E até hoje eles comemoram, eles têm festas para lembrar esse dia em que todo o povo seria dizimado, seria massacrado. Mas graças a uma rainha que era judia e estava lá ao lado do rei governando a Pérsia, e graças o jejum que todos eles fizeram, né, o pedido de todos eles a Deus, e esse tio Mordecai que guiou Esther durante todo o tempo, o povo foi salvo. E eles lembram disso e comemoram isso até hoje e agradecem por esse grande livramento que eles tiveram em sua vida, graças a Deus e a sua rainha. O que vocês acharam dessa história? Vocês sabiam que a gente já tinha tido, que a gente tem na Bíblia a história de uma rainha e que foi tão importante quanto Esther, que teve coragem de lutar por seu povo, que teve coragem de se expor, mesmo sabendo que ela corria o risco de vida, né? Ela não se omitiu, né? Ela poderia, como eu disse no começo, ter se acomodado e falado: eu não vou morrer, se eles vão morrer, o problema é deles. Mas pelo contrário, ela não se comportou dessa forma. Ela lutou junto com o seu povo. E ela foi inteligente, porque ela soube organizar, né? Conversar com o rei, ela soube como falar, né? Para depois conseguir esse livramento do povo. E ela não se acovardou. Ela foi lá e chegou para o rei e acusou na frente do Haman. Acusou aquele que queria matar todo o seu povo. Então, com essa história, o que eu quero deixar para vocês é que todos vocês tenham a coragem de Esther, de lutar por aquilo que é certo, por aquilo que é justo. Que vocês tenham a fé de Esther, né? Que antes de lutar, vocês também orem, jejuem, peçam para Deus sabedoria, orientação para fazer aquilo. E que vocês também tenham a obediência de Esther. Porque além dessa fé que ela teve, da coragem, ela sempre obedeceu o seu tio. E olha a importância do seu tio em toda essa história. Inclusive, no final, depois que os judeus ganharam essa batalha, que Haman teve o seu castigo, Mordecai foi eleito para assumir a posição de Haman no reino. Ele ficou sendo o segundo homem mais importante, depois do rei, né? De todo o reino da Pérsia. Então, tá vendo? Deus honra aqueles que seguem os seus mandamentos, que seguem os seus ensinos, né? Mas para isso, o que a gente precisa ter mesmo? A gente precisa ter fé
em Deus, né? Precisamos, primeira coisa, pedir a Ele sabedoria, pedir a Ele coragem, pedir a Ele, né, essa informação de como resolver o nosso problema, entregar todos os nossos problemas na mão dele. Depois, a gente precisa ter obediência. Precisamos obedecer aquelas pessoas que Deus deixou aqui para cuidar da gente, nossos pais, nossos professores e enfim. E em terceiro, precisamos ter coragem para enfrentar todos os nossos problemas, mesmo que sejam aqueles muito difíceis e que nos amedrontam muito, mas a gente tem que ter. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa história de hoje, que vocês guardem no coração de vocês e a coloquem em prática. E além disso, transmitam para os amigos de vocês, para os seus familiares essa história, tá bom? Uma boa semana, um bom fim de domingo e até o nosso próximo encontro. Era uma vez uma menina órfã que se chamava Esther, escolhida por Deus, se tornou uma rainha, a rainha mais bela de todas. Mas o mais legal é que ela confiava, o mais legal é que ela confiava, o mais legal é que ela confiava no Deus de Israel. Certo dia o mal se levantou e começou a ameaçar a linda Esther. Esther então dobrou os joelhos e orou, e o mal foi vencido pela fé no nome do Senhor. E os seus parentes, ungida por Deus, Esther se levantou, tirou por um momento suas vestes reais. Mas o mais legal é que ela foi orar. O mais legal é que ela foi orar. O mais legal é que ela foi orar. Ela foi orar ao Deus de Israel. Certo dia o mal se levantou e começou a ameaçar a linda Esther. Esther então dobrou os joelhos e orou, e o mal foi vencido pela fé no nome do Senhor. Quando o mal ameaçar sua família, sua vida, sua casa, os seus irmãos, confia em Deus de todo o seu coração. Vista logo suas vestes de louvor, porque o mais legal é poder confiar. O mais legal é poder confiar. O mais legal é poder confiar. Poder confiar no Deus de Israel. Quando o mal quiser se levantar e começar a ameaçar a tua vida, dobre seus joelhos